Boa tarde! Giovana de pijama de novo, dessa vez em cima da cama da minha filha Cleo, com uma convidada mais que especial, que também tá de pijama porque acho que dorme mais aqui do que na casa dela, minha outra filhinha. Eu tenho muitos filhos, eu não tenho só as minhas duas, eu tenho uma vastidão de jovens que moram nessa casa, graças a Deus. E hoje a Vale vai contar mais uma graduanda que veio de uma base super forte e ela vai contar toda a trajetória dela até conseguir ir para essa faculdade que ela tá com a camiseta, que se chama, Vale? Florida State University. Giovana de pijama, lá, Giovana de pijama, lá, de pijama. Giovana, entrevista é muita história pra contar. De pijama. Engajando, eu engajado, eu engajei o engajar. De pijama. Na piscina, na cozinha ou na sala de estar. De pijama. Lugar de conversa boa em qualquer lugar. Sendo que certo pra usar. Vai, Giovana! Ok, seja bem-vinda, Vale. Obrigada, tia. Se apresente, por favor. Eu sou a Valentina Vasconcelos, eu sou da Bahia, lá no Brasil, sou de Salvador. E eu me mudei para os Estados Unidos quando eu tinha 12 anos. E desde pequena eu falo inglês, pelo fato do meu pai já ter morado aqui por muito tempo. Minha mãe também fez intercâmbio aqui. Eu estudei na escola internacional no Brasil, então eu já falava inglês antes de vir para cá. Então minha adaptação não foi tão difícil nesse quesito, mas no quesito de, social, amizade, essas coisas foi bem mais complicado. O que me ajudou, foi bem difícil, mas me ajudou muito no futuro. Ô Vale, então você tá me dizendo que você chegou na middle, Sim. Correto? Eu cheguei na 7ª série. Então era middle e não foi assim um grande problema porque o idioma já existia. Como todos os jovens sofrem até conseguir se colocar numa turminha legal, gente bacana pra estar junto e se divertir. Basicamente Sim. Isso, né? Sim, eu já falava a língua, eu já falava inglês, falava desde pequena. Mas o quesito foi... Eu me mudei pra Miami, primeiramente. Eu não vim pra Orlando. E Miami eu não gostei muito, nunca gostei. E aí, estudando lá, as escolas também já não eram tão legais assim. E eu não gostava muito do pessoal de lá. Eles eram muito... Bairristas? Mais ou menos, sim. Eu já não gostava da escola, então minha adaptação não foi das mais legais. Eu já não queria mudar pra cá também. Então, isso tudo adicionou e me fez... não gostar de nada. Mas a parte da língua não foi nada difícil e também a parte da escola também não foi difícil. Pra mim foi sempre, de boa. A Valentina tem uma educação brilhante, os pais dela são de ouro, eles moram aqui no nosso bairro também e fazem um trabalho bacaníssimo com toda a comunidade brasileira. E todo mundo fala isso, Vale. Todos que passaram por aqui falam exatamente o mesmo sobre se adaptar, a adaptação. Mas eu vejo que vocês, especialmente os baianos, tá cheio de baianinho por aqui. A gente vai entrevistar mais 2 baianos hoje, mais o Antônio, que também era baiano. A gente tem uma comunidade, basicamente um pedaço da Bahia aqui. Chegou visita, olha aí. Ele não consegue ficar longe das câmeras. Ei, cachorro! E a comunidade baiana aqui, ela é muito forte e é uma comunidade linda que se ajuda, eles estão sempre juntos e eu me sinto meio baiana já, de tão próximo que eu tô com todas as pessoas que são da Bahia por aqui, que são muitas, né? Quantas bastante. Famílias de baianos a gente tem aqui no bairro hoje, Vale? Eu acho que mais de 10, talvez 10. Ou talvez mais que 10, mas tem muitas. Mais que 10. Então, Vale, você me diz que se adaptou super bem com a língua, porque você já tinha língua, pai e mãe já eram fluentes em inglês, isso é um passo muito bom. Veio de uma escola internacional do Brasil também, que faz toda a diferença. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: middle school, teve alguma coisa da middle school que você levou como nota para high, para você poder estar na faculdade que você está hoje? Mais ou menos, eu já comecei o meu high school com o meu GPA de 4.0. Porque... GPA, viu? Porque eu comecei no middle school, na 8ª série, eu fiz uma aula de espanhol 3, que já era avançado. E aí, por conta dessa aula, que é uma aula muito básica também,
e eu tirei uma nota muito boa, eu já comecei meu high school com um 4.0, porque minha nota tinha sido muito alta. E a nota, quando você começa a high school, ela já tá valendo até o último ano da high school. Sim. Mamães, que eu sempre chamo a atenção. Você que tá vindo pra cá, ou que já mora aqui, ou que tá cozinhando nesse momento, não se esqueçam nunca, por favor. Middle school, as notas de middle school já ajudam a high school. É mais ou menos isso, né, Vale? Tipo, depende muito do curso que você vai fazer no middle school. Então, se for um curso mais avançado, pode até já contar pro high school. E no high school, você começou lá em Miami ou já estava aqui? Eu comecei em Miami. Eu fiz o meu primeiro ano em Miami. E aí, no sophomore year, eu me mudei pra cá. Tá, o sophomore é o segundo ano. Sim. Então, o primeiro ano de high foi lá em Miami, que não foi tão legal. Não. Aí você veio pra Orlando, já se colocou com os amigos. Onde você conheceu esses amigos, Valentina? No caso, minha mãe, eu tenho certeza, não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que ela estudou com o Thiago. E Thiago é casado com Sara, eles são também da Bahia. Ah, a Sara e o Thiago, ótimos também, estão aqui há bastante tempo. Eles Sim. são realtors, né? Sim, eu cheguei a ir pra escola com a filha deles, a filha mais velha deles. Então a gente já meio que se Que é conhecia. Valentina também, é né? Valentina. É verdade. E ela é um ano mais velha que eu. Aí meus pais já conheciam eles, e eles apresentaram meus pais aos pais da Leca, Machola, Elo e Gustavo. E aí foi uma noite lá na casa do Machola, e aí a gente tava jogando Uno a noite inteira, e aí a gente se conheceu. Ai, que delícia, é bom demais ter amigos, né? Oh, como é bom ter amigos, é a melhor parte. Como é bom ter amigos. Sim. Mas e os amigos americanos? Como vocês têm bastante amigos americanos também, latinos, whatever. Como que você se aproximou da não etnia, né? Da nossa não etnia? Pelas aulas, todo ano, tipo, eu não tenho muita vergonha. No caso, eu tenho, mas depende da hora. Então eu sempre chegava, tipo, tem um amigo meu, na verdade, que eu fiz ano passado, que a gente tinha 2 aulas seguidas juntas. Então, no começo do ano, eu falei, tipo, ele chegou pra mim e falou, a gente tem a próxima aula junto. A gente falou, bora junto pra aula. E, tipo, daí já começou meio que uma amizade. E aí, geralmente assim, só chegar na pessoa e conversar. Mas, foi bem assim. Basicamente assim. Agora, o processo, o bendito do SAT, foi um peso pra você? Foi horrível. Todo mundo passa, né? A parte de inglês pra mim sempre foi muito fácil. Eu gosto muito de ler, então pra mim essa parte foi bem fácil, bem... Tanto faz. Matemática não é pra mim, não gosto. E aí eu cheguei a fazer aula com o Antônio. E aí eu fiz outro curso depois. Também usei o Khan Academy. E depois disso eu comecei a estudar só sozinha com o livro do SAT, que é do Princeton Review. Você tem noção de quantas faculdades você aplicou? Umas 13, eu diria. Todas na Flórida? Não, eu apliquei para algumas fora do estado e umas 4 na Flórida. E o que eu achei mais interessante, por isso que eu queria falar com a Valentina, faz tempo que eu estava com ela de olho e foi uma graduação linda, essas crianças, conforme já falamos do Lucas e da Maria Clara, eles se formaram todos juntos e foi brilhante. O porquê eu querer falar com a Valentina foi a ideia brilhante que ela teve de estudar no exterior. Não estamos, a gente tem escolas ótimas no Brasil, a gente está falando da América, mas ela vai para a Europa estudar. Vale. Como é que foi esse processo? Você escolheu essa faculdade específica para poder estudar na Europa? Então, não foi para poder estudar lá, mas foi o que me levou para escolher essa faculdade. Eu não entrei na faculdade que eu queria, que era a University of Michigan, que sempre foi a minha escola dos sonhos. Para fazer o quê? Political Science. Você tem isso é brilhante, né? Já teve em Brasília, já. Né? Fazendo estágio. Eu fiz estágio lá na Câmara dos Deputados e eu sempre fui muito apaixonada na política por conta do meu avô e essas coisas. E quando eu fiz o estágio lá, eu realmente me apaixonei completamente e sabia que era nesse caminho que eu queria seguir. E para onde você vai na Europa, Valentina? Eu vou para Londres. Ai, que escolha boa. E vai estudar o que lá nos primeiros 6 meses? Political Science. E aí eu vou...
major é Political Science e o meu minor é Relações Internacionais. Ela está falando sobre ciências políticas, Brasil. Ela tem uma paixão. Conta um pouquinho do porquê dessa paixão pela política. Então, desde pequena, o meu avô é político, minha mãe também, e aí meu avô era deputado federal no Brasil, ele é um deputado constituinte, e aí eu sempre acompanhei ele na Câmara e em tudo que ele sempre fez, e eu sempre fui muito envolvida, e eu sempre realmente gostei de política. Eu sempre acompanhei as coisas no Brasil, aqui, tipo, mundo afora. E a Valentina teve a oportunidade de fazer um intercâmbio no Congresso, não teve alguma coisa assim? Foi um estágio que eu fiz durante o verão. E aí eu passei 1 semana e meia, mais ou menos, shadowing um deputado lá na Câmara. E aí eu pude ver as assembleias, as votações. E quando eu fui, foi bem legal, porque eles estavam tendo uma votação sobre um assunto muito importante do Brasil, que é a educação. E eles estavam implementando um negócio na educação do Brasil. E eu pude ver a votação disso, o que foi muito importante pra mim. Muita gente esquece do quão importante é ciências políticas para o universo, né? A meninada geralmente, especialmente no Brasil, o Brasil tá assim, acabaram-se os pedagogos, acabaram-se os cientistas políticos, poucos economistas existem hoje porque todo mundo só quer saber de psicologia, medicina, engenharia. E cadê o resto, né? E o quão importante é ter uma base mais sólida sobre ciências políticas. As crianças, os jovens hoje em dia, eles esquecem do quão importante é ter uma base política alicerçada para que não tenha mais palhaços no governo, né? Que Sim. É tão triste, embora o seu avô seja um cara de muito sucesso, um senhor de muito sucesso, a gente vê tanta bobagem na política brasileira, né, Valentina, que eu acho que esse estudo vai fazer a diferença. Quem sabe daqui a uns anos a gente vai ter uma presidente Valentina, imagina? Talvez, quem sabe. Mas eu pretendo continuar no caminho do direito. Depois, Então, peraí, vamos compilar. Você vai para Londres agora? Sim. Quando? Eu vou em setembro, começo de setembro. Vai ficar? Até dezembro. Tipo, meio de dezembro. Certo. E já tá preparada para adaptação por lá? Já sabe onde vai morar? Já. Bom, eu não sei o endereço direito, mas é na área de Soho. É uns 3 blocos, assim, do Buckingham Palace. Zona 3, se diz em Londres. Deve ser Zona 3. E vai morar na faculdade? Sim. A faculdade tem não é um campus, porque senão seria maior, mas eles têm um prédio lá, e é bem legal, é bem bonito. E aí o dorm, que é onde eu vou morar, eu vou dividir com outra menina, só que na verdade, tipo, não é um dorm normal, igual seria na faculdade aqui em Tallahassee. Ele é um apartamento, mais ou menos. Tem cozinha, e tem sala de estar, e tem um quarto. É bem legal. Os dormitórios daqui, geralmente os jovens moram meio que empilhados, 2 num quartinho e só. Que bom que na Inglaterra tem essa estrutura melhor. Sim. Agora, a tua faculdade aqui vai estar valendo, que você Sim. estará fazendo na Europa vai estar valendo aqui. Sim. E depois desses 6 meses você volta e continua na mesma área, na mesma linha, até onde você quer chegar? Então, como eu falei, eu não entrei na minha faculdade dos sonhos que eu queria entrar, que é a University of Michigan. Então, eu estava planejando fazer o meu primeiro ano na FSU, que é uma ótima faculdade e vai me dar uma grande chance de conseguir transferir para a University of Michigan. Então, depois do meu primeiro ano, eu estava pensando em tentar transferir para a Universidade de Michigan e ver se consegue. Vai dar certo, vai dar certo. Tudo que você se empenhou até agora, você já conseguiu, com certeza vai dar certo, não tenho dúvidas. Sim. E por que a faculdade de Michigan? Ela é a melhor? Então, a faculdade de Michigan, hoje em dia, ela é top 3 universidade pública dos Estados Unidos. Ela, se eu não me engano, ela é número 3, com certeza ela é número 3. E pra essa área de direito e political science e relações internacionais, ela é muito, muito boa. Ela é uma das melhores dos Estados Unidos.
E não só isso, mas eles também têm uma vida estudantil que é muito boa. Então, eles são top 10 de time de futebol americano. Legal. Então, os jogos são sempre sold out. Então, eles têm uma vida muito legal de estudante. Eles têm a sorority, fraternities, os jogos, eles têm muitos times. E só realmente a social life deles é muito boa e o estudo também. Então, mistura os dois, eu acho perfeito. Vai juntar o útil ao agradável, né? Que legal. E você sabe me dizer se esse processo para você conseguir mudar de uma para outra vai ser porque a gente conversou até agora só com pessoas que estão estudando na Flórida e que vão ficar na Flórida. No caso, você tá numa faculdade da Flórida, vai morar fora, ficar 6 meses na Europa. Ó, chegou mais uma, gente, assim, não tem jeito. Vai ficar por 6 meses na Europa, vai ficar um tempinho em Tallahassee e depois vai tentar aplicar para de Michigan, é isso? É. E esse processo? Na verdade, a aplicação já começa no final desse ano. Então, ela abre dia 1º de agosto e aí eu tenho até janeiro para aplicar para transferência. Então, como eu não vou ter tantas notas assim pra eu mandar, eles vão olhar o meu primeiro semestre, as aulas que eu vou fazer no meu segundo semestre e meu último ano do high school. Então é isso que eles vão analisar. Só que o processo de transferência acaba sendo mais fácil do que o processo de começar como um freshman. Porque eu fui pra uma online class uma classe online da University of Michigan, falando como é que é o processo de transferência, e realmente na minha cabeça tá soando mais fácil do que se eu fosse entrar como freshman, que eu tentei e não entrei, e eu acho que vai realmente sair mais fácil, porque não tem que fazer community service hours. As horas de serviço comunitários. Isso. Eu sou a tradutora, Obrigada. Isso. E aí também eu não tenho que ter carta de recomendação, eu não tenho que ter extracurriculars. O que durante esses 4 anos eu fiz muita coisa pra conseguir entrar na faculdade. E não adiantou de muita coisa, porque eu não entrei. Mas pra transferência não importa muito. Então é bem mais fácil do que realmente os 4 anos que eu passei tentando entrar. Então, compilando o planejamento estratégico da Valentina, tudo na vida é pensamento estratégico, galera. Ela aplicou para a Faculdade dos Sonhos, que é a de Michigan, não passou. Que bom, né? Não vai pegar tanto frio agora, mas vai para Londres, vai pegar um pouquinho de frio lá. Sim. E com essa nota do SAT, no caso, que a gente já cansou de falar, que é a nota da high school, e mais esse tempo que ela vai ficar em Londres e depois voltar, pode ser que você consiga entrar na faculdade dos seus sonhos. Sim. É isso? É. Valentina, lembrando a entrevista que eu fiz com o Lucas e a Maria Clara, ambos optaram por faculdades da Flórida, em função dos benefícios que se dá a estudar no estado, naquele programa que a gente conversou, que chama-se Bright Future. Então, o Bright Futures, você tem 2 tipos de Bright Futures que você pode alcançar, que é o mais alto, que é o 100%, e o 75%. Tudo isso vai depender de quantas horas comunitárias você tem. Você precisa ter, na verdade, 100 horas comunitárias. Muita gente acha que você precisa disso pra graduar. Você não precisa pra graduar. Você precisa só pro Bright Futures. Você precisa ter um GPA acima de 3.5 para os dois, eu tenho quase certeza. E o seu SAT score do 100% é mais de 1.340. E o de 75% eu não tenho tanta ideia de quanto é. Mas é nessa área, assim, de 1.280 para cima. Mas é assim que você vai conseguir o Bright Futures. Que não... Aliás, foi o teu caso? Não foi, né? Você eu não tenho precisou. Bright Futures. Você tem Bright Futures? Tenho. E você indo para Michigan, você vai perder o Bright Future, sim, mas vai ganhar uma faculdade que é absolutamente... como a gente pode falar? Eles são... Não é bairrista, não é patriotas, eu não sei, eles têm tanta paixão, eles têm tanto amor pela faculdade que de lá saem grandes jogadores. Você tem, assim, a ideia de como explicar sobre essa faculdade que você vai conseguir entrar? Sim, então, tipo, eu não teria Bright Futures, mas eu posso conseguir scholarships, que
Como é que é uma bolsa? Bolsa talvez? de estudos. Seria uma isso. bolsa, eu posso conseguir bolsas, mas eu não teria o Bright Futures. E aí eu posso conseguir vários jeitos de conseguir o dinheiro pra pagar a faculdade. Pode ser FAFSA, pode ser Student Loan, bolsa. Acho que essas são as 3 opções que teria. Mas Financiamentos, né? Um financiamento. Lá nessa universidade, eles são... O student life deles é muito envolvido com Greek life, que seria a fraternidade e sororidade. A fraternidade é uma fraternidade de meninos, só pode menino entrar nessas casas. E a sorority é uma sororidade só de menina. E então, essas casas, na verdade, muita gente entra só pelas festas e coisa e tal, mas elas também te levam muito a conexões. E aqui nos Estados Unidos tudo é conexão. Então, vamos dizer, eu entro na sororidade hoje. Se no futuro, como uma advogada, eu estiver precisando de um trabalho, uma pessoa que foi parte dessa sororidade também e tá hiring uma pessoa... Tá contratando uma contratando, pessoa. ela me contrataria pelo fato da gente ter sido da same sorority. Da mesma sororidade. Da mesma república, da vamos mesma, falar assim no Brasil, né? Mas aqui é bem organizadinho, não é qualquer um que entra, não. né? Aqui você tem um processo chamado rush. Então, tipo, você tem que sign up, aí você conhece todas as casas, você conversa com todas as meninas, e aí, se elas gostarem de você, elas vão bid on you. Então, elas vão te dar um papelzinho, mais ou menos, e vai dizer, tipo, gostamos. E aí, tem um dia específico. E na verdade são várias etapas. E aí você vai passando por etapa, você pode ser desqualificado em alguma dessas etapas, mas se você não for desqualificado, você chega no final, e aí você recebe um papel, aí você abre, você vê qual sororidade você entrou. Eu acredito que seja a mesma coisa pra fraternidade, mas não faço a mínima ideia. Mas acredito que seja a mesma coisa. Mas é um processo bem... É legal, mas também não é tão legal assim. Muita gente desiste muito rápido de entrar. Medo de rejeição, talvez. Isso, e também a FSU, por exemplo, é uma das faculdades que existem ainda, o hazing, que é tipo as trollagens com os primeiros, tipo, pessoas do primeiro ano. No Brasil a gente chama isso de trote, né? Trote. Então tem essa sacanagemzinha aqui também. Sim. Muitas não, mas tem uma fraternidade hoje em dia na FSU que é muito conhecida por causa do hazing. O que eles fazem? Então, se a escola descobre que isso está acontecendo, eles suspendem a fraternidade, a sororidade por alguns meses e aí depois eles voltam. Não faz muito sentido, mas... Mas qual é a sacanagem que eles aprontam? Eu não sei se pode falar não, Tia. Pode falar sim. Pode? Então... Certeza? Vai. Então, tem uma fraternidade que dizem que eles fazem ou você quebrar um osso seu ou de um cachorro. E aí você escolhe um dos dois. Ou seja, jovens. Exato. Seja onde for, existe essas sacanagens, né? No Brasil, eu me lembro que quando entrei na faculdade, nossa... Acho que foram mais de 24 ovos jogados na minha cabeça. Sim. Nossa, enfim, né? Faz parte da juventude. Mas tem coisa que não é tão legal assim, né? Fazem, porém, a gente que educa sabe que vocês têm que ficar bem longe disso. Sim. Mas aí, tipo, tirando essas partes que não são tão legais, eles têm várias coisas. Que aqui eles chamam de Greek life, que seria vida grega. E a maioria dos nomes é, tipo... Ômega, Chi, Gama, que é todo o alfabeto grego. Então, eles têm umas Olimpíadas gregas que todo mundo que tá nas fraternidades e sororidades, eles competem um com o outro, cada casa compete uma com a outra. Tipo, eles jogam futebol um contra o outro. Aí vocês vão ganhando pontos e aí sua faculdade vai subindo no ranking. Pra ver qual é... sua faculdade não, sua sororidade ou fraternidade. E aí vai subindo no ranking pra ver qual é a melhor. Então, as melhores fraternidades e sororidades são mais difíceis de entrar. E quem avalia isso? Um negócio chamado é um negócio chamado Penhaliac, alguma coisa assim. Não é? Alguma coisa assim? I'm asking you. Penhaliac. Yeah, something like that. É alguma coisa assim, Pen something. E aí tem uma organização que é toda por trás disso, que, tipo, segue um code of conduct e coisa assim. E aí eles vão ganhando, tipo, like, ribbons. E aí você vai adicionando e cada ribbon você vai subindo um negócio lá. Um negócio ribbons lá, é como se fosse um broche, mais ou brochezinho, menos, né? Um brochezinho. E então agora é pensar em Londres, voltar de Londres, encarar a faculdade
por aqui Sim. e lutar, por aqui pela Flórida, eu digo, e lutar pela faculdade de Michigan no futuro. É basicamente assim que você se enxerga nos próximos anos. Com certeza. E depois? Depois que acabar a faculdade agora? Depois que acabar tudo. Então, depois que você se eu graduar. quero fazer direito. Então, eu ainda tenho mais 8 anos aí pela frente. Aí eu faço meus 4 anos de undergrad. Aí eu tenho que fazer um LSAT, que é a mesma coisa do SAT, só que de lei. E aí eu tenho que tirar... vale 180 pontos... Não, 170, 180... Por aí. E aí você tem que tirar uma nota muito boa pra poder entrar no Ivy League. Que é onde eu quero fazer meu graduate school. Tipo, Harvard, Yale, Stanford não é Ivy League, Columbia, Cornell. Essas faculdades. Eu quero fazer em uma dessas faculdades. Então o meu LSAT tem que ser muito alto pra eu poder entrar. E eu também tenho que estar, tipo, no top 10% da minha faculdade que eu vou estar graduando. E depois que o direito for concluído, que área? Eu quero fazer corporate law, que é direito corporativo. Aqui, uma boa área. Só que aqui tem um negócio chamado Big Law, que são as empresas, tipo, muito grandes. E é nisso que eu quero trabalhar. É meio que, tipo, você trabalha 24 horas do seu dia. É mas... o mundo corporativo, Exato. né? Bem conheço. Só que vale muito a pena. Pelo dinheiro que você ganha, experiência, pessoas que você conhece, tudo faz valer muito a pena. Muito obrigada, tia, por essa oportunidade e tchau, gente. É um orgulho. Você é meu orgulho, menina. Obrigada, Tudo tia. de bom. E vai chegar lá, vai chegar lá. Essa bichinha guerreira, não tenho dúvidas que ela vai chegar onde ela almeja estar. Então, saiu da high school, entrou na FIU. FSU. Graduou na high school, entrou na FSU, eu sempre confundo. Da FSU vai para Londres, ter a experiência de 6 meses, que vai ser uma experiência muito rica na tua vida, eu tenho certeza disso. Eu te digo isso porque eu tive essa experiência no passado, nos meus 19 anos também fui estudar em Londres e foi assim uma das experiências mais bacanas da minha vida. Tenho certeza que vai ser da sua também. E depois você volta para cá. Sim. E vai colocar toda a sua energia, vai estar em Tallahassee e colocar toda a sua energia para ir para Michigan. Sim. Então, lembrando do que a gente conversou com os outros, faculdade fora do nosso estado, a gente está falando agora. Ela, sim, está na faculdade do estado, mas ela tem o desejo no coração dela de ir para uma faculdade fora do estado. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Vale, obrigada, meu amor. Mind the gap, please don't forget. Quando ela estiver lá em Londres, eu vou pedir para ela me mandar uma mensagem. A hora que ela vê essa frase, mind the gap, você vai lembrar de mim. Tá. Um beijo, meu amor. Obrigada. Tem mais alguma coisa que você queira falar para passar para a galera que de repente está tentando o mesmo que você? Não seria, tipo, muito o que tá tentando, mas pra quem já tá aqui ou pretende vir pra cá, eu diria para os adolescentes, tipo, curta muito seu high school, porque passa muito rápido. E, sim, tipo, se envolva em tudo, porque tudo conta. Então, é isso. Mais um jovem lindo que passou por aqui. Eu tô realmente me sentindo Serginho Groisman com essa molecada. Como é gostoso estar com eles, como é bom ver o quanto de alegria eles estão derramando nesses últimos dias depois de graduação, o quanto eles ficaram felizes na graduação, o quão foi especial, não só para eles, mas para os pais também. A Lara, minha mais velha, ela graduou, mas foi na época do Covid, então ela não teve tudo isso que eles tiveram na graduação, de fechar estádio, fazerem festa, a coisa mais linda. Mas ainda tem mais uma que o ano que vem, se Deus abençoar, vai estar nessa parada e aí a gente vai falar muito sobre isso também. Um beijo que valha para as mães passar para os filhos e instruir os filhos a fazer o caminho certinho, desde a middle school, ok? Beijo. Beijo, quer beijo também? Vem aqui que eu vou dar beijo. Dá tchau. Ah, não quer dar tchau. Um beijo, gente.